Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Não é todo dia que a gente faz aqui um Testamos tão importante, cara. Um dos candidatos a melhor tênis do ano vai ser apresentado para você hoje. Mas ele não é só um dos melhores tênis do ano, ele também é um dos tênis mais importantes da história, porque nós estamos falando do Super Shoe original. O Vaporfly é o primeiro super tênis criado pela mão humana, vamos dizer assim. Em 2017, a Nike inventou de colocar uma placa de carbono dentro de um tênis de corrida e fez nascer a categoria do super tênis. O super tênis original foi o Vaporfly 4%. Desde então, ele está na sua quarta versão. O Vaporfly 4% deu origem ao Next Percent, que deu origem ao Vaporfly número 3, e agora temos aqui o Vaporfly número 4. Ele está 20 gramas mais leve que seu modelo anterior. E hoje eu tenho tanta coisa para dizer desse tênis, cara. Mas uma coisa eu vou te dizer de prima. Este tênis briga para ser o melhor tênis do ano, sem dúvida nenhuma. É um excelente tênis. Então, se você quer saber o que eu achei desse cara aqui, não sai daí, porque vai começar um Testamos importante pra caramba. Este é o Vaporfly 4% e eu sou o Gustavo Maia. Este aqui é o programa Fôlego e clicando aqui você se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui embaixo na descrição tem o nosso link do grupo do Telegram. Lá, todo dia, eu posto 30, 40 ofertas. Então, se você quer comprar um tênis de corrida e ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, você está viajando. Então, aqui embaixo na descrição. Roda a vinheta, vem conhecer um favorito, um dos favoritos de 2025. Tá escrito aqui, ó, tá vendo? Ó, The Original Super Shoe. O Super Shoe original, o super tênis original. Por quê? Porque ele foi o primeiro super tênis, cara. Foi o primeiro tênis a ter uma placa de carbono dentro. Foi feito pela Nike, promovido na época do Breaking Two, se você não lembra. Era o tênis secreto com o qual o Kipchoge ia tentar bater a marca das 2 horas nos 42,195, né, dentro do circuito de Monza. Isso aconteceu em 2017. Só que esse tênis, ele se provava ser tão eficiente que a história de você colocar uma placa de carbono dentro da entressola acabou contaminando o mercado e mudou o mercado para sempre. Hoje em dia a gente tem super tênis, tem os super trainers e tem os super trainers sem placa, tem as super espumas. Tudo isso nasceu com esse cara aqui. Boa, vamos lá, de perto, você já tá vendo, este é o Vaporfly 4. A primeira coisa que você percebe é que ele tá totalmente diferente do número 3. O número 3 trabalhava com um nit, era um nit bem aberto e estruturado no seu cabedal, só que ele tinha vários problemas de durabilidade. Se deteriorava, ele começava a soltar fio, soltar fiapo, ficava um tênis parecendo mais velho do que ele realmente era. O que a Nike faz aqui é colocar um mesh barra tela de camada única e é um tênis bem reforçado quando a gente pensa em cabedal. Não sei se você percebe, mas aqui na parte de dentro ele tem uma dobra de material aqui na biqueira que faz uma espécie de M aqui, ó. Faz um M aqui na frente para proteger o seu dedão e para te dar um pouquinho mais de durabilidade nessa parte, porque a Nike teve que devolver muito tênis Vaporfly 3, muito, porque ele rompia no cabedal em cima do dedão. Então a Nike teve que devolver muito tênis, então ela decidiu não cometer o mesmo erro. Bom, colar de super shoe, né, bem fininho, com aquela espuminha na parte de dentro. Outra modificação bem importante é que a gente tem um clipe de contraforte perfurado. Não sei se você vai conseguir ver isso, eu espero conseguir te mostrar. Sim, você tá vendo, ó. É uma haste interna e ela dá a volta nas laterais também. E aqui embaixo fica um furo. Aqui embaixo do outro lado, outro furo. Então o encaixe aqui é um pouco mais maleável, tá? Onde o seu calcanhar repousa, vamos deixar assim. Ele é um pouco mais maleável. O clutching acontece na parte alta do Aquiles. E aqui na linha dos ilhoses a gente tem também mais uma contenção da Nike, né? Um material fusionado em cada um dos perfuros, que é justamente para dar mais durabilidade para o tênis. A língua também veio diferente. Ela veio com uma dobra de material, um preenchimento bem pequenininho, mas tem um preenchimento. E a parte de cima parece um neoprene, parece uma espécie de camurça aqui em cima. A língua também respira, ela também é toda perfurada. Bom, o cabedal é uma obra de arte, cara. Tem vários easter eggs esse tênis. Aqui atrás, né, esse puxadorzinho que existe para você colocar o tênis no pé para fazer o calce. Tem aqui um 04, né, que faz menção à 4ª edição desse tênis. Mas, em resumo, o cabedal é um cabedal muito mais simples, sem
inventar a história do que era o cabedal do 3, que tinha vários recortes, era um tênis estranho. Na verdade, o Vaporfly ele é sempre estranho, né? O 4% era estranho, o Next% era todo estranho, né, em termos de geometria. E aí o 3 ele veio com uns recortes, uns cortes 90 graus, tanto no cabedal quanto no material de entressola. Eu acho que esse é o Vaporfly mais padrão, mais comum que a gente, como tênis, né, um tênis mais comum de todas as versões, tá? Mas o que esse cara aqui te traz não está no cabedal, está na entressola. Vamos ver. Muito bem, isso aqui é Zoom X, né, cara? Então a gente tem aqui uma placa única, né, uma peça única de Zoom X, e dentro dele a gente tem a fly plate que vaza aqui embaixo, né? Aqui, ó. Que é a placa de carbono. Então é a mesma receita de todos os Vaporflies, só que o que a gente muda aqui? Primeiro, a inclinação da placa. A placa tem uma inclinação agora mais agressiva e você percebe claramente isso. Eu acabei de correr uma maratona com o meu Vaporfly 3 lá em Seul e a diferença de retorno de energia deste tênis para o 3 é assim brutal. É outro tênis. O material de entressola é basicamente o mesmo, mas o que a gente tem aqui é um novo shape de entressola, uma geometria nova. Vou mostrar de baixo para você entender, né? Tem um arco do pé bem justo, mas bem justo mesmo. Isso não quer dizer que ele gere instabilidade no arco do pé. Por quê? Porque se você olhar aqui na lateral, vou mostrar aqui para você ver. Tá vendo essa parte preta aqui em cima? Aí, ó. Aqui embaixo também tem a parte preta, tá vendo? Ó, vou olhar de trás agora. Então, ele é fino e aí ele forma um shape de ampulheta nessa parte preta que vem até o arco do pé. Então, embaixo do arco do seu pé, você tem uma plataforma que é sustentada em forma de pilar ampulheta. Vamos deixar assim. Na parte do solado, ele é bem fino, mas na parte do contato com o seu pé, que é na parte do arco do pé, ali você tem um pouco mais de superfície de contato. O que isso faz, essa geometria faz com que o tênis seja mais estável do que eu imaginei que ele fosse ser. Quando esse cara chegou para mim, eu pus na minha balança, ele pesa 179 gramas, tá? Então ele é 21 gramas mais leve do que o modelo anterior, que era 200 gramas cravado. Então, para tirar 21 gramas de um tênis que já é leve, você certamente vai comprometer a estabilidade do tênis, porque você vai tirar muito material. Então o que a Nike faz aqui, principalmente na geometria da entressola, é algo bem inteligente, cara, mas bem inteligente mesmo. Ela põe uma base fina que, em forma de ampulheta, abre uma sustentação aqui para a base do seu pé. Pilares que trabalham dessa forma existem desde a antiguidade e é justamente esse shape, aumentando a base de contato da parte mais pesada, que você consegue fazer a sustentação. Então é uma saída inteligente da Nike que, ao retirar peso do tênis, o tênis tem só 179 gramas, consegue fazer com que ele seja mais estável do que o seu modelo anterior. E o fato de ter uma placa de carbono com uma inclinação mais agressiva faz dele também um tênis mais responsivo do que o seu modelo anterior. Ou seja, o Vaporfly 4 é melhor do que o 3. Bem melhor. Vamos ao solado. Você já está vendo, aqui a gente tem uma peça única de borracha injetada com bastante elemento de tração, né? E é um tênis que, se você for pegar e comparar com os outros Vaporflies, ele é mais largo aqui no toe-off e mais estreito aqui no arco do pé. E uma das grandes diferenças está aqui na base do calcanhar. Essas duas peças de borracha injetada são lisas e isso reforça algo que deveria vir na caixa do tênis, cara. Este tênis não é feito para quem é pesado e não é feito para quem faz strike com calcanhar. Esse tênis é feito para quem é extremamente leve e é feito para quem faz um strike mais saudável com médio pé e toe-off, cara. Por isso ele vai te dar muita tração aqui na parte final da sua passada e vai ser liso, não vai te dar tração nenhuma no calcanhar, porque ele não foi feito para você encostar no calcanhar. Antes de eu falar os pontos positivos e negativos, eu vou justificar isso que eu acabei de falar. Eu sempre falei que tênis com placa serve para todo mundo, mas hoje em dia você tem tantas opções de tênis com placa que você tem os tênis com placa para um tipo de corredor e tênis com placa para outro tipo de corredor. Este tênis aqui, com 179 gramas, e super delgado como ele é, não vai atender corredores pesados, extremamente pesados, que fazem seu strike com calcanhar. Eu te trouxe um outro tênis aqui, por exemplo, esse aqui é um Hoka Cielo número 1. Esse tênis pesa 260 gramas. E os dois tênis estão na mesma prateleira. São dois tênis, são dois super shoes. São os dois tênis com placa de carbono das duas marcas. Só que eles atendem o mesmo tipo de corredor? É óbvio que não. 179 gramas, 270 gramas, é quase 100 gramas a mais que pesa o Cielo em relação
ao Vaporfly. Se você é pesado e quer um tênis com placa da Nike, o tênis que eu te indico é o Alphafly, tá? O Alphafly vai ter 215 gramas, é um tênis que tem a base muito mais larga, né, do que o Vaporfly e muito mais sustentação na base do calcanhar. Perceba como ele é bem mais largo do que é o Vaporfly. O Alphafly é um tênis que é um tênis com placa, que atende corredores leves também, mas também vai atender corredores um pouco mais pesados. Agora, se você for extremamente pesado, eu te indico migrar de marca, ir para um calçado como o Cielo, ou então como o New Balance Super Comp Elite, que são calçados também da mesma prateleira, né, de super tênis, mas que são mais parrudos e seguram com estabilidade corredores mais pesados. Então vamos agora aos pontos positivos e negativos do Vaporfly 4. Boa, eu falei, ele é estável se você for comparar com o Vaporfly 3, ele é mais estável. Mas se você comparar com o Cielo, com o Super Comp Elite, são calçados muito mais estáveis do que o Vaporfly. Então, já acabei de te falar isso, né? Procure um calçado que seja adequado para você. Esse tênis é um tênis que vai atender corredores mais leves. Então, não é um tênis versátil, é um tênis específico. Não é um tênis que vai atender todo tipo de corredor. Segundo ponto negativo, 179 gramas com certeza vai comprometer a durabilidade do tênis. Eu vou mostrar um negócio para você. Eu fui tirar o meu Alphafly, né? Fui tirar, sabe quando com um calcanhar você tenta tirar o tênis do outro calcanhar? Eu tentei fazer isso e eu quebrei o material da entressola aqui. Já colei, tá? Colei e deu certo. Mas eu quebrei, porque o Zoom X ele é muito frágil. Então pensa neste tênis aqui, que é ainda mais frágil, menor, tem menos material. Então esse tênis, com 179 gramas, vai ter uma durabilidade muito, mas muito menor do que outros calçados da mesma prateleira. Eu chuto aí na casa de 350, 400 km máximo. Segundo ponto negativo é o preço, né? O Vaporfly 3 foi lançado a R$ 2.099, esse aqui chega a R$ 2.299, então ele é R$200 mais caro. Como eu te falei, um tênis que não é durável, né, não vai ser durável, e um preço, para mim, acima do que ele deveria custar. Esse é um tênis que deveria ficar na casa aí de 1.700, no máximo mesmo, 1.700, 1.790, vai. Na mesma faixa de preço que você encontra o Adios Pro, do que você encontra os Meta Speed. Nessa casa aí, tá bom? Isso é a minha opinião. Pontos positivos, ele é muito mais responsivo do que o 3, muito. Se deve principalmente ao novo shape de placa, a geometria de placa mais agressiva lá dentro e também ao shape de entressola que a gente tem aqui, mudou completamente a sensação de corrida. Ele é muito mais leve do que o 3, cara, são 21 gramas de diferença. E para esse tipo de tênis, 21 gramas faz uma diferença do cacete. Se você é daqueles haters que vem aqui comentar e falar que 20 gramas ninguém sente, cara, esse tipo de tênis 20 gramas de diferença, 20 gramas faz muita diferença. Para esse tipo de tênis, faz muita diferença. Então, se você quer comentar isso, nem comenta, velho. Nem comenta porque você tá errado. Outro ponto positivo, o drop dele veio de 6 mm. São 35 atrás, 29 na frente. São 2 mm a menos de drop do que o modelo 3 e isso é muito, muito legal. É um drop mais saudável, te permite fazer melhor o strike com o médio pé, ajuda na tua mecânica. E este tênis foi feito para isso. Strike com o médio pé, corredores leves e ágeis. Boa, recapitulando para você, este é o Vaporfly 4, é um dos candidatos a melhor tênis do ano, com toda certeza. É um senhor tênis. 6 mm de drop, 35, 29, 179 gramas, mais leve do que isso, só 2 disso, R$ 2.299, o link está aqui embaixo, se você quiser comprar, compra pelo nosso link, você está ajudando o programa Folha. A gente se vê na semana que vem, abraço para você, até lá, tchau.